o reino espiritual. Eu até brinquei com alguns irmãos, acho que foi ontem, que eu estava quase ficando mole. Eu vou começar a endurecer de novo, irmãos. Amém? Aquele discurso de venha como está e permaneça como está e vai dar tudo certo. No final estava quase se apropriando dos meus lábios novamente. Amém? Irmãos, quando a mulher pecadora, quando a mulher adúltera foi trazida até Jesus, a lei que regia este mundo faria com que ela morresse. E Jesus diz, olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que todos foram se retirando, porque todos foram confrontados. Porque esse é o papel do Filho do Homem, irmãos. Nós vamos ler aqui em João, que Jesus falou que, o João escreveu que ainda que ele fizesse muitos outros milagres, ele fez um monte. E ele podia ficar até hoje fazendo milagre, aquela geração, aqueles religiosos não iriam crer nele. Amém, irmãos? Então, o Deus que eu quero te apresentar, tu que já congrega aqui, tu que veio nos visitar pela primeira ou pela segunda vez, não é o Deus milagreiro. O Deus milagreiro congrega em outro lugar. Amém? Eu quero apresentar o Deus de amor. Amém? A Bíblia é muito clara, irmão. Jesus só fazia os milagres para convencer que ele era a imagem do Deus invisível. Aquele que veio ao mundo para amar. Aquele que teve a capacidade, a sensibilidade, o poder de dizer, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra dessa mulher. Todos se afastaram. Jesus veio para provar, irmãos, que todos eram pecadores. Às vezes nós pegamos alguém em pecado, às vezes nós somos pegos em pecado. E Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras de quem? Do diabo. Em cujo nós vamos ver em Efésios, as nossas obras estavam ou estão. Irmãos, o diabo ele não peca, ele já pecou. As obras do diabo, o Senhor não veio fazer com que o diabo pare de pecar. Ele veio impedir com que ele influenciasse a vida dos eleitos. A vida daquela mulher que foi pega em adultério. A vida daqueles que acusaram a adúltera. Ele falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles não atiraram a pedra, mas também eles não ficaram para ver o que ele ia fazer na vida dela. Amém? Foram covardes, eles se retiraram e ela permaneceu. E a Bíblia diz que Jesus permaneceu de cabeça baixa, daqui a pouco ele levantou os olhos e ele falou, cadê os teus acusadores? E ela disse, não ficou ninguém. Ele falou, pois é, ficou eu. Também eu não te acusarei, ele falou. Porém vai e não. Irmãos, eu creio que tudo que a Bíblia nos pede é possível ser praticado. Estava conversando aqui com a irmã, ela estava aqui me consolando. Jesus falou, irmãos, que a Bíblia diz que a nossa última geração, quem crê que Jesus está voltando? Eu estava vendo um vídeo hoje como a palavra não é muito litúrgica, eu posso viajar um pouquinho. Eu estava vendo um vídeo, até te indico depois, o site no YouTube, é O Informante, se não me engano. Sobre dados, como a tecnologia, no ano 1900, a tecnologia levaria 100 anos para se multiplicar. No ano 45, na Segunda Guerra Mundial, levaria 20 anos, e assim foi evoluindo. Irmãos, a expectativa é que no ano 2030 o conhecimento se multiplique a cada 20, 30 minutos. O que levava 100 anos para se multiplicar, daqui a 10 anos vai se multiplicar em 20, 30 minutos. Deixa a fé agora e usa a tua lógica. Sim ou não? Usa a lógica agora. Irmãos, quantas coisas cabem dentro disso aqui? A nossa vida está quase toda aqui dentro. A nossa vida está quase toda aqui dentro. Amém?
Por que eu estou falando disso? Porque Daniel fala no capítulo 12 do seu livro, da sua profecia, que a vinda de Cristo seria antecedida pela multiplicação da ciência, da sabedoria, da tecnologia. Amém, irmãos? Abriu João? Glória a Deus. Eu vou tentar te apresentar nessa noite o reino de Deus. Aquele que luta, que guerreia, que batalha para nos livrar do reino das trevas. Versículo 42. Apesar de tudo, apesar de ser uma geração má e incrédula, qual é a característica de uma geração má e incrédula? Eu creio que a nossa geração, eu digo geração como cristianismo, mundo afora, ela é uma geração má e incrédula hoje. O que a geração má e incrédula pedia para Jesus? Sinal. Será que não é o que o cristianismo pede hoje? Sinal, 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 sinal. Senhor me abençoa, Senhor isso, Senhor me livra, Senhor me priva. Amém? Apesar de tudo, até muitos dos principais, dos príncipes, dos primeiros de Israel creram nele, acreditaram, contemplaram que ele é o Filho de Deus. Quem é que já contemplou? Por causa dos sinais, por causa dos milagres. Os sinais, os milagres, as curas, os endemoniados que são libertos, o teu coração que é consolado, isso faz tu crer, acreditar, ver que ele existe. Agora, entender, irmãos, que ele veio nos transportar do reino das trevas, é que nos faz confessá-lo. Está disposto a perder algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, ou de muitas coisas, abandonar muitas coisas, nos faz confessá-lo. Os principais dos judeus creram nele, porque era inevitável não crer. Por isso que se tornou uma geração duplamente inculpável, porque eles viram os sinais. E o Senhor deu os sinais. Amém, irmãos? Quando Jesus diz assim, ide pregar o evangelho até os confins da terra. Isso também é um sinal da sua volta. Só que a gente esquece que Jesus não falou, ide pregar o evangelho até os confins da terra e os confins da terra se converterão nos últimos dias. Ele falou, não. Pregue para quê? Para testemunho das gentes. Então Paulo diz, nós, os apóstolos, os que pregamos o fundamento, que pregamos a cruz de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Em alguns nós somos cheiros de vida, em outros nós somos cheiros de morte, uns para salvação, outros para perdição. Olha a continuação do versículo 42. Eles creram, mas não o confessaram. Não o obedeceram, não o seguiram, não se tornaram discípulos, não mudaram as suas condutas, não mudaram as suas práticas por causa dos fariseus. Porque eles tinham medo de quê? De ser expulsos da sinagoga. Irmãos, quantos de nós ainda não... Nós cremos que Jesus é o Senhor, nós cremos, porque tu já recebeu algo dele. Te torna 2 vezes mais culpado. Só que tu ainda não o confessou publicamente. Por quê? Porque tens medo de ser expulso de algum lugar. Se tu ainda não foi expulso dos lugares que tu frequentava, tu ainda não confessou o Senhor Jesus. Se tu ainda sofre só de pensar em perder as tuas velhas amizades, amizades, eu não estou falando de companheirismo, eu não estou falando de estender a mão, eu estou falando de prática errada. Tu ainda não confessaste o Senhor Jesus. Todos, ele não gosta muito que eu apresente ele, meu pai está aqui. Todos os meus amigos me abandonaram, me expulsaram. Eu nunca expulsei ninguém.
Eu morava numa kitnet úmida e feia, num lugar feio, num morro, lá em Blumenau. E os meus 2 melhores amigos tentaram umas 2, 3 vezes. E eles levavam bebida para beber junto comigo, e eles bebiam até no meu copo, só que eu não bebia mais junto com eles. Eles me expulsaram. Eles não foram mais na minha casa, eles não me convidaram mais. Ainda que eu não fosse, mas eles me expulsaram. Por quê? Porque o tempo que eles estavam lá, eu ficava confessando Jesus. O que aconteceu? Eu encontrei Jesus. Amém? O que aconteceu? Eu não quero mais isso. Só que, claro, a conversa não flui mais, porque não tem mais assunto, não tem mais a mesma prática. Se as pessoas não te expulsaram, é porque tu ainda não confessasse o Rei dos Reis. Eles não confessaram porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, irmãos, eles queriam os 2. Só que casa dividida, ela não fica de pé. Reino dividido não subsiste. Jesus curou um rapaz que era mudo. Não, ele não curou um rapaz que era mudo. Ele expulsou um demônio de um rapaz. E a Bíblia diz que aquele demônio fazia com que ele fosse mudo. Estou ouvindo domingo passado. Um dos sinais do Messias. E essa geração falou, para a gente crer que tu expulsou, eles viram. Nós queremos ver sinal do céu, fogo do céu, sinal dos mais... Que mais sinal do céu é isso, irmãos? Para que mais sinal? Essa é a geração que quer sinal após sinal. Sinal após sinal. Irmãos, para Pedro bastou um sinal. Todos receberão um sinal. Se tu não recebeu, tu és inculpável. Ou talvez nem eleito, não posso fazer nada. Se nada nunca te tocou, comece a orar para que algo um dia te toque. Que essa parte não cabe a mim. Pedro precisou de um sinal. A Bíblia diz que ele tinha pescado a noite inteira. Jesus estava na praia e tinha quantos barquinhos? Ele olhou, quantos? 2 barquinhos. Um era do Pedro. E ele pediu emprestado o barco do Pedro para pregar, irmãos. E o Pedro estava lá lavando as redes, os outros pescadores também estavam lavando as redes. E eles não tinham percebido ainda. Porque sempre houve muitos pregadores, muitos profetas, muitos fariseus, muitos doutores da lei em Israel. Para eles era mais um. Era mais um. Era mais um milagreiro, talvez, que não tinha feito nada por eles. E a Bíblia diz que Jesus pegou o barco e pregou. Depois de ter pregado, ele falou, lança-te ao mar e lança as redes. E Pedro falou, olha Senhor, não pegamos nada a noite inteira, mas porque tu mandasse, eu irei. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro lançou a rede. E veio muitos peixes. E o seu barquinho começou a afundar. Amém? E ele ficou muito eufórico com aquilo. Ele nem se preocupou que ele ia ter que dividir os peixes. Ele fez sinal para outro barco, me ajude que eu estou afundando. Ele não queria perder os peixes. Ele não queria perder os peixes, não queria perder o quê? A canoa, o barco. Porque ele sabia nadar, sim ou não? Porque em João capítulo 21 diz que quando Jesus ressuscitado, pela 3ª aparição, apareceu na praia com peixe e pão. E lá também Jesus diz, joga a rede para o outro lado, e jogaram, eles pegaram o peixe. Ele falou para João, Pedro falou para João, é o Senhor. E a Bíblia diz que ele se jogou no mar, irmãos, e foi nadando. Amém? Até aquele momento ele só estava alegre com o milagre, ele não tinha contemplado totalmente. Ele ainda estava preocupado que o barco afundasse e se perdesse, que o peixe se perdesse. Pior do que não pegar nada a noite inteira é ir para casa sem o barco, ainda sem o peixe. Só que a vez que quando eles chegam na areia, irmãos, Jesus falou, larga tudo e me... Tu não vai mais andar com pescador de peixe. Tu vai andar com pescador de homens agora. Pedro até continuou andando com alguns daqueles que pescavam com ele, que também foram chamados para ser pescadores do reino de Deus. Se ele não tivesse entendido, irmãos, que Jesus não era o milagreiro, mas ele era o Filho de Deus, ele não tinha largado tudo. Amém? Versículo 43. Não, 43.
Eles não largaram por causa da sinagoga, e no 43, porque eles amavam o quê? Eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Irmãos, crer em Jesus vai além de tu crer num personagem. Crer em Jesus vai além de tu crer em alguém que morreu na cruz e ressuscitou. Só essas informações não bastam. O crer em mim que ele diz aqui, irmãos, é crer em um propósito. É crer em uma vontade eterna. É crer em um poder soberano. Ele fala, quem crê em mim, não crê em mim, crê naquele que me enviou. E a Bíblia diz que aquele que enviou ele tinha uma vontade, tinha um plano eterno. Tu apenas, eu creio em Jesus. Ou tu crê na vontade do Pai através da vida dele, para as nossas vidas. E Jesus, 45, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Agora, que treva é essa, irmãos? Veja que os principais, os príncipes, os importantes, os que participavam das sinagogas, os que tinham destaque, os que tinham glória de homem, talvez se olhasse para a vida deles, nada de errado existia. Agora Jesus falou, eu vim para que vocês cresçam em mim, para que vocês não permanecessem nas trevas. Eu não sei se tu sabia, mas assim como Deus é trino, nós também, como somos imagem e semelhança de Deus, também somos o quê? Trinos. Nós somos compostos em 3 partes. Ainda que tu olhe e só veja uma, elas são muito bem divididas, irmãos, e elas trabalham individualmente, sim. Assim como o Pai é um, o Filho é um e o Espírito é um, e os 3 são um só. São um individualmente, mas também são um. Loucura, né? Talvez é loucura a gente imaginar que dentro de nós ainda existe uma alma e um espírito. A Bíblia diz, meus amados, que porque o Adão pecou, o espírito do homem ficou amortecido, adormecido, morto. Então todo aquele que não confessou o Senhor, não é o que creu, é o que não confessou, ele permanece em trevas, porque o seu espírito ainda está morto. É quando nós confessamos que o Espírito de Deus vem habitar em nós. E eu não sei se tu sabia, mas o Espírito Santo, ele não habita no teu corpo. Ele habita onde, irmãos? O Espírito de Deus habita no nosso espírito. Amém? A Bíblia diz que o Senhor pegou o barro e fez um boneco de barro, chamado Adão. Era só um boneco, era só um corpo. Era só um cadáver, porque não tinha vida. E a Bíblia diz que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, soprou o seu espírito. E o homem se fez o quê? Alma vivente. Ele tinha corpo, ele tinha espírito, o Espírito de Deus e o fôlego de vida, e ele se tornou uma alma vivente, alguém que tinha vontade própria, alguém que tinha desejos, alguém que conseguia pensar, raciocinar e decidir. Então, no espírito do homem, se ele foi vivificado, habita o Espírito Santo. Na sua carne, ele sendo vivificado ou não, habita o quê? Na carne.
Pecado. Seja tu alguém que confessou ou não confessou, o pecado continua habitando no corpo. E quem habita na alma? Aí depende. Porque aqui que tem que se encaixar essa passagem. O Senhor veio para que a gente cresça na mensagem, que Ele veio nos tirar disso, irmãos. Amém? Ele veio nos tirar das trevas. É na alma do não convertido que os demônios agem. Tu já percebeu, tu já conheceu, tu já estudou que todas, sem medo de errar, eu creio que todas as doenças que é chamado de doença da alma, elas estão atreladas à possessão? Já perceberam, irmãos? Que aquelas doenças que nós chamamos hoje, no nosso século, de doença da alma, esquizofrenia, depressão, desejo de suicídio, todas elas estão atreladas à possessão demoníaca. Amém? Porque é na alma que daí os demônios conseguem o quê? Agirem. Porque a disputa, irmãos, é pela alma. A disputa é pela alma. E é por esse Deus que nós devemos nos apaixonar. É por essa obra que nós devemos nos apaixonar, irmãos. É por esse propósito que nós devemos crer. É esse propósito que nós devemos confessar. O Filho do Homem, o Filho de Deus veio para que nós crescêssemos e para que nós não permanecêssemos em trevas. Só que a treva aqui não era aquela conduta errada que tu levava, se era o que tu levava. A treva aqui está falando de principados, de potestades, de anjos que foram expulsos do céu. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Fala, glória a Deus. Ainda não. Eu não julgo. A gente ouve tanto isso. Deus é amor. Jesus falou que não vai julgar. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, não tem problema, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar, esse não é o meu papel. Eu vim ao mundo para o quê? Para salvar. Então algumas às vezes querem nos convencer que Deus é injusto. Injusto por quê? Havia que ninguém merecia. Todos se extraviaram e cada um segue os seus caminhos, não é assim? Puxa na memória, tu não fazia o que tu queria da tua vida? Talvez, se tu já ouviu a voz do Senhor, tu começou a ser confrontado a mudar um pouquinho. Mas todos nós... Aí ele vem e apresenta o presente dele para alguns. Por que é injusto? Amém? Ele veio salvar o mundo. Ele não veio julgar o mundo. Por que ele não veio julgar o mundo? Porque o mundo já está julgado. E nós, como seres terrenos, que nós somos, ilimitados, nós achamos que o mundo é o planeta Terra. 1 Pedro diz que a terra e os céus serão destruídos. O próprio inferno será destruído e será transportado para outro lugar. Agora, que céus é esse? Céus é plural, tem mais de um, sim ou não? Nós podemos entender pela carta de Paulo aos Coríntios que existem 3 céus. Que diz que ele foi arrebatado, ele não sabe se no corpo ou fora do corpo. Ele foi para outra dimensão. E ele chamou de terceiro céu. Ali ele viu o paraíso. Ele viu o trono. Ali ele ouviu orientações, ouviu palavras que ele não poderia transmitir. Ele foi até o terceiro céu, arrebatado. Ele passou o primeiro céu, esse que tu enxerga, onde os pássaros voam, onde os aviões voam. Ele passou o segundo céu, onde as batalhas espirituais se travam. Onde a igreja perde a batalha. Irmãos, existem 2 reinos, o reino de Deus e o reino das... Aí ontem eu falei que depois de Deus, o ser mais poderoso é o diabo.
O irmão até argumentou, depois chegamos a um acordo. Ah, mas nós quem? Porque tu solitariamente, em nome de Jesus, tu expulsa o demônio, tu é mais poderoso que o reino das trevas? Agora sim tem alguém que foi colocado nesse meio. Abaixo de Deus e acima das trevas, irmãos. A igreja. É contra a igreja que as portas, os portais do inferno não prevalecerá, Jesus falou. Agora contra os crentes tem prevalecido e muito. Os que não creem já são dele, Jesus já falou isso? Os que creem e não obedecem sucumbirão a esse reino das trevas que é muito organizado. Em quem temos crido, irmãos? Quem me rejeitar a mim, só rejeita quem foi oferecido, né? Quem me rejeitar a mim e não me receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. No último, para este mundo. Para esse sistema, qual João diz que nós não devemos amar. Onde Jesus, o próprio Senhor Jesus, diz que existe um príncipe, um principal, chamado Satanás. Existe um Deus desse século, desse mundo, chamado Satanás. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, ele falou. Mas eu falo de quem? Do Pai. Porque o Pai me enviou. E o Pai me deu olha para cá. Ele fala que o Pai deu um mandamento para ele, para que ele falasse. Jesus fez muitas coisas, não fez? Jesus curou, expulsou demônios, andou sobre as águas, multiplicou os pães, os peixes, curou o fluxo de sangue, perdoou pecadores, fez muitas coisas. Só que ele disse que ele não falava dele mesmo, ele veio fazer algo que alguém mandou ele fazer, o Pai. Sabe por que tu não obedece? Porque tu não vê Deus como Pai. O dia que nós começarmos a ver Deus como Pai, irmãos, nós vamos entender qual é a vontade que prevalece. E ele diz que o Pai deu um mandamento para ele. Sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E ele vai falar qual é o mandamento que o Pai deu para ele, irmãos. Não foi curar. E sei que o seu mandamento é... Lê para mim. Qual é o mandamento que o Pai deu para ele executar? A vida eterna. Será que nós temos desejado a vida eterna, irmãos? Temos desejado a vida eterna? Vamos olhar no espelho. Jesus falou que quem deseja a vida eterna está disposto a perder essa. Não foi o que ele falou? Tu quer a vida eterna? Para ganhar a vida eterna tem que perder essa. Esse é o mandamento do Pai. O mandamento do Pai fosse para que o Filho viesse e resgatasse todo aquele que quisesse ser resgatado do reino das trevas. Nós não vamos entender tudo nessa noite, é claro que não, irmãos. Mas nós precisamos parar de ser bebês. De achar que ser crente é ir na igreja e parar de pecar. De achar que se tornar filho é orar pela oração do meio-dia. Achar que ser crente é dar a paz do Senhor para os irmãos. Sendo que muitas vezes nós nem temos paz e nós damos a paz. Na verdade não tem efeito nenhum daí. Abre em Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Versículo 3 e 4. Paulo escreve. Se tu tiver desejo de entender as coisas espirituais, o quão dinâmico é o reino espiritual, leia Efésios. Leia Efésios inteiro, Paulo trata só sobre isso. Versículo 3. Bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em um lugar. Que lugar é esse?
nos lugares celestiais em Cristo. Então, para nós possuirmos, usufruirmos e usar as bênçãos que o Senhor nos deu, nós precisamos estar em Cristo e usá-las nas regiões celestiais, em outra dimensão. Por isso que talvez tu não tenhas conseguido vencer, tu até quer vencer, só que talvez tu não tenhas conseguido lutar da maneira certa, ou no lugar certo. Então eu creio no Senhor, o Espírito agora habita em mim. Agora já demônios não podem mais possuir a minha alma, já não sou mais um endemoniado, mas ainda a minha carne é o quê? Pecadora. Aí agora nós vamos para Gálatas 5, não precisa abrir, onde Paulo diz que agora a luta mudou, porque antes não tinha guerra entre o Espírito e a carne, não tinha guerra nenhuma, nós permanecemos nos reinos das trevas, então não tinha luta, porque Jesus falou que reino dividido não subsiste. Então não tinha luta. Aí nós vamos para o Senhor, começa a luta. O Espírito vai guerrear contra a nossa natureza pecaminosa. E aí entra o papel de Satanás e seus demônios. Jesus falou, os evangelhos relatam as histórias de Jesus. Jesus falou mais do céu, mais do inferno. Mais do inferno. Então, não fique chocado nessa noite. Não acredite no que eu falo. Leia os evangelhos quando chegar em casa. Tu vai encontrar muito mais a palavra inferno, trevas exteriores, condenação, do que céu. Muito mais. Amém, irmãos? Porque o propósito dele era o quê? Nos salvar. Não adiantava ele nos propor algo se nós não entendêssemos da onde nós sairíamos. O que nos prende? Amém? Então é nas regiões celestiais, irmãos, que as batalhas se travam. A prática mais importante para um convertido, qual que é a prática mais importante? Em primeiro lugar, o que ele tem que fazer? O quê? E é o que ele menos faz. Alguns já sabiam, outros não. Se tu tiver a fim de se converter, nascer de novo e ir para o céu, tu precisa orar. É a prática mais importante para o cristão é orar. Só que ele depende da carne para orar. Amém? O Espírito convida ele para ir orar. Mas ele precisa da carne para desligar a televisão, para desligar o celular, para dizer não a algum convite, para dizer não ao cansaço. Irmãos, o mundo espiritual é muito vivo. Eu não crio, mas eu estou começando a crer que existe o demônio do sono. E atinge só os crentes. Existe o demônio do rim também, que dá sede e vontade de mijar, só nos crentes. Para nos distrair, irmãos, porque o diabo sabe o quão importante é nós orarmos, nós ouvirmos a palavra, estarmos em comunhão, adorar. Amém? É nas regiões celestiais, as bênçãos estão lá. Que bênçãos são essas? Todas aquelas que nós precisamos para vencer. Não é chegar do reino dos céus? Que reino é esse? Participar de um culto, participar de uma congregação? Ou vencer as trevas em nome de Jesus? Por que será que Deus criou um jardim e colocou o homem e falou domine sobre tudo? Por que, irmãos, que Deus colocou o homem no jardim chamado Éden e falou domine sobre tudo? Domine sobre as árvores, domine sobre os animais, sobre os peixes, domine sobre tudo. Sobre a terra. Sabe por quê? Porque antes dele tinha um outro que dominava. Lá em Ezequiel 28, eu não vou ler, para não me alongar, mas diz que existia outro que dominava sobre a terra, chamado querubim da guarda. O domínio dele, o principado dele, a função dele como querubim, como um anjo do Senhor era tão grande que a Bíblia diz que ele se exaltou, ele se orgulhou e ele desejou ser igual a Deus. E ele perdeu esse posto e foi lançado à terra.
Por isso que eu creio que em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a... Que princípio? No princípio do primeiro dia ou no princípio de toda a criação? Galáxias, anjos, principados, estrelas, tronos, tudo. Porque no versículo 2, que eu creio que existe um espaço muito grande de tempo, e a terra estava o quê? Sem forma e vazia. Irmãos, antes de existir seres humanos, existia anjos, principados ou não? Tronos, querubins, serafins. Qual é o ditado dos antigos? Que dia de chuva é o quê mesmo? Dia de chuva é o quê? Dia de criança apanhar. Por quê? Mas por que elas ficam tão elétricas e incomodam tanto? Porque não tem nada para fazer. Irmãos, Deus não ia criar anjos, principados, potestades. Entenda potestades, por isso que Paulo fala potestades da maldade. Não é porque é potestade ou principado que é do mal. Depois eu explico. Quando se refere a governadores, presidentes, reis, representava a principados. Aqueles que governam. Então era esse anjo, esse querubim, irmãos, que liderava todos os anjos. Ele governava sobre tudo, eu creio que inclusive sobre a terra. E ele desobedeceu ao Senhor. E a Bíblia diz que ele arrastou a terça parte dos anjos. A Bíblia diz que na multiplicação do seu comércio. Então a queda dele, irmãos, envolveu comércio, negócio. Lá o suborno não começou com o PT, não. O PT só está aperfeiçoando. Não começou com Lula, começou com Satanás. Ainda o anjo Lúcifer, ainda a estrela da manhã, o carregador de luz. Irmãos, ele chegou para um anjo e falou: te dou tal cargo. Por quê? O que atrairia uma terça parte dos anjos, irmãos, deixarem a presença de Deus, se não fosse suborno? Se eles não tivessem acreditado na loucura dele, que ele se tornaria semelhante a Deus e daria glória ainda maior do que eles tinham. E a Bíblia diz que eles foram o quê? Expulsos. Irmão, será que Deus criaria os céus e a terra vazia e sem forma? E a Bíblia ainda diz mais, diz que sobre a face do o que tinha sobre a face do abismo? A face, treva. E sobre a face das águas, o Espírito de Deus. Fazendo o quê? O que o Espírito de Deus estava ali fazendo, irmãos? Governando, cuidando. Agora pensa comigo. A Bíblia diz que o abismo, o inferno, foi criado para quem? Para Satanás e seus anjos. Então, se a terra estava vazia, sobre a face do abismo, já existia abismo, ele já tinha descido, ele já tinha sido expulso, irmãos. E depois, Deus começa a restaurar a terra. Tanto que ele diz, terra produz o quê? Frutos, árvores. Ele manda a expansão das águas sair, a terra aparecer, a terra já estava lá. Agora a terra produz árvore, árvores produza frutos, mar produza peixe. E Satanás e seus demônios contemplam tudo isso. Irmãos, algo semelhante vai acontecer com a igreja. Tudo será destruído novamente por causa da influência de Satanás. Só que a Bíblia diz que uma nova cidade chamada Nova Jerusalém descerá do céu. E será chamada a noiva do Cordeiro, aquela que não adulterou, aquela que firmou o seu casamento. E aqueles que ficaram de fora, assim como Satanás ficou de fora, vai ficar contemplando Deus restaurando todas as coisas e honrando o homem. E a Bíblia diz que Deus aí cria o homem e coloca no jardim. E fala com o homem olhando para Satanás, eu creio. O homem governa sobre tudo que ele rejeitou. Essa é a fúria dele, irmãos. E quando, claro, por permissão de Deus, ele vem até o jardim, qual é a sedução dele para a mulher? Qual é a oferta dele para a mulher, irmãos?
ser igual a Deus. Ele ia dar o que ele tinha. Ele ia tentar derrubar com aquilo que ele foi derrubado. Né? Então, cuida com quem tu andas. Cuida quem tu ouves. Cuida quem te influencia. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus falou que o problema não é o que entra na boca. O problema não é o que as pessoas consomem. O problema é o que faz elas consumir. O problema não é o que elas consomem. O problema é o que faz elas consumir aquilo. Aquilo que influencia elas vai te influenciar. Porque Jesus falou que do coração procede todos os males. Lá em Ezequiel diz que do coração desse anjo procedeu soberba e orgulho. Amém? E tu sabe a historinha? Eles caíram, irmãos. Caíram ou não caíram? Caíram. E o Senhor Jesus veio restaurar todas as coisas. Amém? Só que Ele não vai restaurar, irmãos, antes de destruir. Ele já começou a restaurar. Quem é que Ele começou a restaurar? Os Adãos e as Evas. Ele começou a chamar alguns a saírem do reino das trevas, porque o reino continua operando. Jesus falou, o mundo jaz no maligno. Versículo 9 agora. Paulo começa a descrever a obra de Deus através do Filho. E ele diz, descobrindo-nos, achou o versículo 9? Descobrindo, desnudando, trazendo a revelação. Descobrindo-nos o mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito, segundo a sua aprovação, que Ele decidiu em si mesmo. Olha o versículo 10, presta atenção. De tornar o quê? O que é congregar mesmo? Reunir, juntar, colocar junto. De tornar, quer dizer, um dia já foi congregado. Um dia já foi um reino só. Amém? Um dia não foi dividido. Aí todos perguntam, por que Deus deixou a serpente influenciar a mulher? Porque Ele decidiu nele mesmo, irmãos, guardar um mistério pelos séculos. Ele permitiu que houvesse a queda, para que um dia Ele restaurasse todas as coisas, no mistério da sua vontade. Em quem mesmo? De tornar a congregar em Cristo. No ungido. Amém? Irmãos, Ele podia ter restaurado todas as coisas, ainda que não tinha sido essa a regra que Ele tinha colocado, no Filho eterno que estava com Ele, que falou, façamos as coisas. Não, mas essa restauração se daria em quem mesmo? No Cristo. Isaías diz que o Cristo convinha que fosse o quê? Homem de muitas dores, aflito, reputado aflito de Deus. Ele decidiu convergir todas as coisas, congregar todas as coisas novamente, onde? Na cruz. Então ame a cruz. Não deseja um Deus triunfalista. Deseja um Deus que veio nos tirar do reino das trevas. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, no período da plenitude, do cumprimento dos tempos. Lembra que Jesus fala lá em João, que a palavra ia julgar no último dia? E aqui fala do cumprimento, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando o homem pecou, irmãos, ele deixou de ser eterno. E ele entrou numa outra dimensão, tempo e espaço. Nós vamos sair disso. Por isso que Paulo fala, em parte entendemos, em parte profetizamos. Um dia isso que é em parte será o quê? Aniquilado. Já não vai mais ter essa dificuldade de tempo e espaço, irmãos. Nós teremos toda a eternidade para contemplar quem Ele é, para estar com Ele. Mas hoje o tempo e o espaço nos impede disso. Mas vai voltar, irmãos, a funcionar tudo como era no princípio. Eu quero. Irmãos, sem hipocrisia, é isso que faz com que eu não desista.
Dinheiro, amigo, mulher, eu consigo sozinho, sem Deus, sempre consegui. Eu quero ser livre do reino das trevas. É isso que me faz não desistir, irmãos. Versículo 11. Não, 10 ainda. Tanto as que estão nos 3 céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também, Paulo escreveu a carta para a igreja, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, pré-escolhidos, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, Deus, segundo o conselho de quem? Dele mesmo. Ele não pede conselho. Com o fim de sermos, com a finalidade, com o propósito de ser para o louvor da sua glória. Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós os que primeiro esperamos na cruz. Nós os que a nossa prioridade é a salvação. Nós os que o primeiro propósito é ser livre do reino das trevas. Nós os que o primeiro propósito é servir ao próximo. É em Cristo, não no Deus desse século, a qual cegou o entendimento de muitos. Amém? Tem esperado na cruz? Ela vai te resgatar? Em quem também vós estáis? Depois de quando? Depois de que ouvistes a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Muitos ficam, pastor, mas cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua forma de interpretar a Bíblia. O que é a verdade? A verdade é o evangelho da salvação. Se o evangelho for do enriquecimento, da prosperidade, do curandeirismo, da autoajuda, não é a verdade. Sim ou não? Ele falou, vocês estarão nesse lugar, vocês serão parte daqueles que vão restaurar todas as coisas, daqueles que serão para a glória de Deus, para esfregar na cara do reino das trevas, que Deus sempre teve o domínio de tudo. Irmãos, Deus nunca foi pego de surpresa. Amém? Deus não está atrasado. Deus está no controle. Ele só não voltou porque ainda não cumpriu, não bateu ainda o último segundo do relógio. Lembra, com a queda o relógio começou a existir. E com a restauração ele deixará de existir. Uma hora o tempo vai parar de ser contado. Para iniciar aquilo que nós chamamos de eternidade. E fica tranquilo, não vai ter chuva e tu não vai precisar ficar trancado dentro de casa sem ter nada para fazer. As primeiras coisas já serão passadas. Creia no reino de Deus, creia numa eternidade muito dinâmica, irmãos. Vou repetir, o anjo de luz, ele tinha o que oferecer, nós não sabemos. Lute para ser salvo, daí tu pergunte o que é que ele ofereceu. Vai dar para perguntar, eu vou lembrar dessas coisas? Claro que eu vou. Porque a luta não é pela alma. Não é a alma que me faz vivente. Não é a alma que me gera emoções, lembranças, pensamentos. O Espírito me dá vida, para que eu me torne algo. O corpo me faz pecar, por isso que ele não vai poder ir comigo para o céu. Eu vou ressuscitar em outro corpo. Um corpo que vai ser desprovido do desejo de pecar, fora de influências. Mas vai ser a minha alma que irá para lá. Amém, irmãos? Aí alguém pode dizer, mas pastor, eu vou lá para o céu, com a minha alma. A Nova Jerusalém vai estar tudo alegre. Aí eu vou lembrar, pastor, meu filho não quis ir, eu vou ficar triste no céu não tem tristeza. Irmão, se esse sentimento ainda te domina, esse sentimento de não conformismo, tu não vai para lá. Porque lá não é lugar de questionar Deus. Se ele não foi, é porque ele não quis. Porque se ele é teu filho, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu vizinho, ou tu nunca falou do Senhor, ou ele não quis. Então se tu não falou, nem tu não vai. E se ele não creu, ele não vai. Nós teremos as nossas lembranças, sim. Os fiéis vão para lá.
Amém? E os fiéis vão chegar à conclusão que não foram porque foram infiéis. Glória a Deus. Tu vai lembrar de tudo? Sim. Na parábola do rico e do Lázaro, irmãos, quando eles estão lá no Hades, o rico não foi para o inferno. Aí nós podíamos entrar na doutrina do sono, não sono, está acordado ou não está. Não dá tempo. Se vai estar já acordado, se foi para o inferno, já foi, os condenados. Se está acordado ou dormindo, eu não posso afirmar com certeza. Se está dormindo, está tendo pesadelo. E se está sonhando, se está acordado, já está tendo tormenta. E dali não sai mais, só para o lago de fogo. E se morreu em Cristo, já está no paraíso, lá no terceiro céu. Debaixo do trono de Deus estão as almas. Eu creio que está dormindo. Porque Paulo fala que vão despertar, vão acordar. Se está dormindo, pensa naquele sonho bom. Que tu acorda querendo ser verdade. Já sonhou? Não pensa porcaria. Aquele sonho bom. Tu acorda e é segunda-feira, tu acha que é domingo ainda. Tu acorda, tô cedo. Assim vai ser quando tu despertar, irmão. Tu vai estar sonhando que tu está lá e quando tu acordar, tu vai estar lá. Ou tu já vai estar acordado. Já está lá. Só que a Bíblia diz que Lázaro, que era um homem pobre, mas era um homem justo, ele estava no seio de Abraão, ele estava aguardando a promessa. Estava lá no Hades. Mas para eles não havia sofrimento. Mas também não havia presença de Deus. Eles morreram na promessa do Cristo, do Messias. O rico estava onde? O ímpio. Estava em tormento, a Bíblia diz, tormento. E ele fala, pai Abraão, pede que o Lázaro vai aonde? Vá aonde? Ele sabia até o nome de Abraão. Sabia o nome do Lázaro. Sabia que Abraão era o pai da fé. Ele só não tinha querido. Em vida. O que ele queria que o Lázaro fizesse, irmãos? Falasse com quem? Ele lembrava que tinha irmão. Ele falou, olha, tem os profetas e a lei para falar com eles. Daqui ninguém mais sai. Daqui ninguém mais me tira. Amém, irmãos? É em vida. Tudo isso que tu tanto amas, se tu queres guardar, então confesse ao Senhor. O teu Salvador. Eu sei, irmãos, que às vezes parece meio duro, né? A gente se preocupa, principalmente quando alguém vem nos visitar pela primeira vez e não sabe qual é já a carga evangélica ou cristã que a pessoa carrega. Só que Pedro, na primeira pregação dele, foi cruz. Ele pregou a cruz e chamou eles de assassinos ainda. Ó, vocês mataram ele. E de alguma forma, todos nós matamos ele. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós matamos ele. Todos. Quando assiste um filme de Cristo, fica revoltado e quer matar o soldado. Irmãos, todos nós matamos, porque ele morreu por nós, então eu também matei ele. Amém? E daí eles falam, Pedro, e agora? Nós o matamos. Ele morreu pelos nossos pecados. Pedro fala, ó, se arrependam e sejam batizados. Irmão, amém, irmãos? Pedro não falou, olha, vem semana que vem, que haverá cenas dos próximos capítulos. Hoje eu vou pegar mais leve, semana que vem eu pego mais pesado. O pai deu um mandamento para o filho, salvar. Amém, irmãos? O pai deu um mandamento de salvar. Versículo 10 de Efésios, Paulo diz assim, no demais, meus irmãos, leia Efésios em casa, irmãos, tu vai entender esse mundo espiritual, ele trata só disso. No capítulo 4, ele fala, por esse motivo, ele começa a explicar, por esse motivo me ponho de joelhos diante de Deus. Por esse motivo, por existir esse mundo espiritual, eu clamo a Deus para que Deus dê entendimento, sabedoria, discernimento, poder no homem interior, que é o Espírito. Amém? No capítulo 4, ele fala sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. Uma só fé, um só Espírito, um só batismo. Ele fala da comunhão, ele fala de não ser levado por vento de doutrina, de heresia, porque o reino espiritual nos conduz às heresias, ou tenta. Então nós precisamos estar bem arraigados, unidos em um só corpo, para não sermos seduzidos. No final do capítulo 4 de Efésios, eu falei que eu ia ler só um, não estou lendo. Vou ler os 6. No 4:27, irmãos, ele fala, não deis lugar ao... Então, se tu és um crente, o diabo perdeu o lugar, irmãos. Ele perdeu.
E ele começa a citar os pecados, a ira, a mentira. Ele falou, não pratique, não vire novamente uma conduta de vida. Não deis lugar ao diabo. Entenda, às vezes a Bíblia trata algo no plural e é no singular e vice-versa. Não é o diabo, o Satanás, o querubim, aquele que era coberto com 10 pedras preciosas. Ele vai mandar um representante, imagina, aqui para Indaial, se ele vai vir, no Varna. Ou para Blumenau, apesar que ele gosta de calor. Ou não, porque é um castigo. Amém? Mas alguém do seu reino, do seu ministério virá, se nós dermos lugar. Glória a Deus. No capítulo 5, ele pede para que a gente entenda a vontade de Deus. No capítulo 5, ele pede para que a gente tome de volta o nosso tempo que é roubado. Ele fala, vão remir o tempo, vão resgatar o tempo. Se a tua desculpa é o tempo, irmãos, é o reino das trevas te influenciando. Porque a Bíblia diz que ele veio fazer o quê? E aqui no capítulo 5, no versículo 15, 16, Paulo fala, ó, resgate o tempo que foi o quê? Roubado. Se alguém roubar, não foi o teu serviço, não foi a internet, não, nada disso, nem a faculdade, nem o teu marido, nem a tua esposa, foi o reino das trevas. Irmãos, nós precisamos sair daqui crendo que esse reino existe. Porque senão, ele dá gargalhada nas nossas costas, com o pé no nosso pescoço. E nós achamos que a falta de tempo é por causa que os dias são maus. São maus porque o reino das trevas estão cada vez mais com sangue nos olhos. Continua tendo 24 horas. Eu, desde que eu comecei a trabalhar, a carga horária é 8 horas por dia. Desde que eu comecei a dormir, depois de velho, já para adolescente dorme mais. É 8 horas, 7 horas de sono, tá bom. O que nós temos feito com o restante, irmãos? Nos distraído, pega de volta. Pega de volta. Ele fala que nós não podemos ser insensatos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Não nos embriagando com as coisas da carne, mas sendo cheio do Espírito, para ficar trancado dentro de casa um dia de chuva. Para ser açoitado daí. Porque daí tu vai ter algo, tu vai ter energia, tu vai ter fogo dentro de ti do Senhor, tu vai ter coisas para fazer, mas tu vai estar lá dentro de casa, trancado com medo da chuva. A vez que os servos maus serão açoitados. Igual criança em dia de chuva, que tem energia, mas só pronta porque não tem o que fazer. No demais, ele encerra a carta. Irmãos meus, sejam o quê? Fortalecidos. Se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Se não existisse um reino, se não existisse trevas, se uma vez crente, uma vez tudo certo, eu precisava me revestir de alguma coisa? Se eu tivesse certeza que o nosso país é um país seguro, eu precisaria de grade, de portão, de cachorro, de alarme, de 38. Eu não tenho, não, fica tranquilo. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não guardar, em vão os que vigiam. Amém, irmãos? Uma coisa leva a outra. Irmãos, várias vezes eu já me senti seduzido a comprar uma arma porque eu moro no sítio. Cada vez vem, se o Senhor não guardar, em vão os que vigiam. É claro que precisa de fé para isso. Os que não tiverem fé vão comprar uma arma para se defender. Ah, mas eu tenho o direito de me defender. Eu tenho direito de me defender. Mas eu tenho o direito de deixar que o meu pai me defenda. Porque se eu sou dependente, o pai me defende. Quer se defender sozinho, se defende. É um direito, tu não está pecando, só está deixando de confiar naquele que poderia te defender. Então ele fala, no demais, eu já dei as informações, agora se fortaleçam para a luta, para a batalha. Enquanto tu estava no reino das trevas, não tinha luta. E quantas pessoas nós apresentamos o Evangelho e a vida dela é uma maravilha, ela crê no Evangelho, aí começa as lutas, o que ela faz? Ela não quer luta. Vai ficar sem o reino. Amém? Aquele que deixou ela quieta por um tempo vai perturbar a eternidade inteira. A eternidade inteira. Fortalecei. Revesti-vos de toda, não todas, toda, é uma só. A armadura de Deus. Para que nós possamos resistir firmes, em pé, fiéis, contra as astutas
espertas, bem boladas, ciladas, armadilhas do... Lê comigo. Vai que tu acha que eu que criei esse personagem. Cilada de quem? Do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas nós temos que lutar contra principados, contra demônios, irmãos, que lideram outros demônios. Quando Jesus expulsou o demônio mudo, ele foi acusado de expulsar em nome de quem? De quem? De Beelzebu, não da serpente nem do diabo, um outro, um principado. Quem fez a operação na minha cunhada pode sentar. Então aqui a gente já vê um principado. Beelzebu. Vê que os judeus já conheciam. Um demônio que tinha muito poder. Isso é para nos assustar? Não, irmãos. Isso é para nos despertar, a nos fortalecer e a não perder a guerra, principalmente a igreja. Porque é a igreja que tem poder para vencer o reino das trevas. Não nós individualmente. Nós vamos perder individualmente. Não temos que lutar contra a carne, mas contra principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste mundo caído, contra as hostes, os servos espirituais, os demônios rasos da maldade. Nos lugares, ele começa o capítulo 1 dizendo que as bênçãos estão no lugar celestial, as bênçãos. E a luta também está lá. Portanto, tomai todas as bênçãos de Deus. Olha o versículo 14, olha quais são as bênçãos. Se cingindo vossos lombos com o quê? Pega uma bênção aí, a verdade, a couraça da justiça. Irmãos, é possível praticar a justiça, é possível ser justo, é possível praticar o bem. Se nós formos até as regiões celestiais e buscar isso. Isso é através da oração, do jejum, da consagração, da palavra, da obediência, do congregar, do auxílio mútuo. Está lá a bênção, está lá a verdade. É só nas regiões celestiais, irmãos, é só se consagrando que nós vamos entender a verdade. Que a verdade é o evangelho da cruz. O que mais que tem de bênção? Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, acima de tudo, o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados porque agora ele não está mais dentro, ele está fora. Então ele fica lançando dardo. Ele tenta atingir a nossa carne para que a nossa carne grite e a nossa alma sucumba. Então ele vai tacando dardo. Agora, se nós estamos nas regiões celestiais, se nós estamos em oração, se nós oramos e perseveramos, irmãos, nós temos o escudo para nos defender. Amém? Isso não nos atinge. O que mais tem de bênção? 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, ele fala, no abrir da minha boca e pregar o Evangelho de Deus. Amém, irmãos?